Bom dia, paz do Senhor para todos. Novamente eu vou estar ministrando a palavra de Deus para estar edificando, orientando, consolando, enfim, naquilo que o Senhor nos chamou para edificar a fé. E a fé veio pelo via a pregação da palavra de Deus. Nesse dia eu não gravei nada, eu mandei sementes de postagem que já tinham sido ministradas, que eu vi muito interessante, Deus colocou no meu coração para estar mandando aquelas postagens. Porém, hoje eu vou estar ministrando diretamente uma palavra que Deus me deu nesses últimos dias, que eu estava meditando. E eu sei que o que está acontecendo, a história se repete. Literalmente a história se repete, né? E Deus me deu um texto que é muito conhecido. Eu vou estar lendo, e alguns vão recordar, que está lá em Lucas 19, quando fala de Zaqueu. E eu quero trazer essa palavra com entendimento, muita clareza, para qual é a postura que Deus está nos cobrando. Porque o assunto principal da Bíblia não é prosperidade, é salvação. Sempre foi e sempre será. Tá? Lucas capítulo 9, dentro do versículo 15 diante, diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e trazer dano ou perder a sua alma. O que dará o homem para a sua alma? E as pessoas nos últimos tempos ficaram tão voltadas, eu digo as pessoas, não é do mundo, estou falando da igreja, ficaram tão voltados para a questão de prosperidade, para as coisas materiais, que perderam o foco, que é o principal, é a salvação. E é aí que eu quero trazer esse entendimento. E dentro desse texto de Lucas 19, versículo 2, fala assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. Quando Jesus, chegando àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele, descendo, e toda a pressa, correu e recebeu. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador, um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o perdido. E nós temos que entender essa palavra, tá? Jesus está procurando pessoas no meio da sociedade, está passando. E ele vai dar atenção para alguns que vão se destacar no meio da multidão. Pessoas que têm um coração aberto para receber a palavra, para receber o que Deus quer falar. Muita gente quer ouvir o que quer ouvir, mas não quer ouvir o que Deus quer falar. E nesse texto, Zaqueu, ele tinha o interesse de conhecer Jesus, sabe quem ele era? É o interesse de todos nós queremos conhecer, queremos ter intimidade, queremos ter uma história com Jesus. Mas Jesus aqui deixa bem claro que quando ele parou diante de Zaqueu, que o Zaqueu ficou surpreso, até porque chamou ele pelo nome, diz: hoje me convém na tua casa, porque Jesus, ele olha de uma maneira muito mais profunda. Lá em Samuel 16, Deus disse para Samuel: o homem vê a aparência e a estatura, porém Deus vê o coração. Tá? O coração no sentido de intenção. É a mesma coisa que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que o coração é enganoso e continuamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu conheço, diz o Senhor, para dar a cada um segundo as suas intenções do seu coração. Então, Jesus olhou para a intenção do coração de Zaqueu, que era muito mais simplesmente conhecer ele para fazer uma selfie ou qualquer coisa. Não, havia algo muito mais profundo, e é revelado nesse texto, que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, diz a Bíblia que ele, temendo, tamanho respeito, e eu sei que ele ouviu a palavra, com certeza, ele vinha acompanhando a história, os testemunhos, as ministrações, havia uma explosão literal, no sentido do fenômeno de Jesus naquele momento, e tinha sido chegado a todos os cantos, os seus prodígios, os seus sinais, a sua palavra,
que muitas vezes confrontava o judeu e a religião, mas Zaqueu vinha ouvindo. E quando Jesus estava na casa de Zaqueu, observa que nesse texto não fala de cura, não fala de manifestação, de multiplicação. Jesus até então está calado, está em silêncio, esperando algo. E ali ele alcança o seu objetivo, porque Zaqueu chega até ele e diz: olha, mestre, eu decidi hoje dar a metade dos meus bens aos pobres. Primeira coisa que ele diz: decidi hoje parar de ser egoísta, decidi hoje parar de ser egocêntrico, decidi hoje parar de ser avarento. A avareza não é somente o desejo de ter muito dinheiro, a avareza é o amor ao dinheiro, ao apego ao dinheiro, onde a pessoa valoriza mais os bens do que a vida, mais as coisas do que o ser humano. E ele diz: hoje eu decidi não ser mais isso. Primeira coisa que eu quero dizer para a igreja se tornou um Zaqueu que ficou focado nas coisas materiais. Houve uma concorrência literal de quem edifica o maior templo, faz a melhor arquitetura, a maior ornamentação, enquanto nossa nação estava aí, sempre em caos, sempre em guerra. E eu sei disso, que Jesus, quando inaugurou a igreja com os apóstolos, lá atrás, e nós sabemos que foi uma unção sobrenatural tremenda, incontestável, que quando veio sobre Pedro e os demais, no dia de Pentecoste, existe um roteiro ali. Diz que em Atos capítulo 2, 42, os que aceitaram a palavra subiu o templo diariamente, partiu do pão de casa em casa, todos estavam juntos, unânimes, tinham tudo em comum. E diz a Bíblia que ninguém considerava seu o que era propriamente seu, ao ponto de pegar bens e propriedade e vender e dar aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam, não havia nenhum necessitado. Então pensa comigo, Zaqueu entendeu isso, aquela multidão entendeu isso, a igreja não entendeu isso. Quantos necessitados existem dentro da casa de Deus, do altar à última cadeira, e a administração da igreja preocupado em ornamentar, enquanto as pessoas até no altar passando necessidade. Aquela primeira administração dos apóstolos, dos profetas, dos homens de Deus, eles tinham cuidado de entender o que Zaqueu entendeu, de repartir, de ajudar, de estender a mão. Como o samaritano, Jesus disse com amor ao próximo: vai tu e faz o mesmo. Se você vê caído, estender. Ele coloca esse princípio na íntegra. E Zaqueu entendeu isso. E a pergunta é: quem é que está entendendo isso hoje? E mais do que isso, ele disse: se alguém eu defraudei, eu vou restituir. Sabe o que eu entendo hoje, dentro dos textos bíblicos, que deixa bem claro os testemunhos? Que a igreja está preocupada ainda em não perder o que tem: seu status, sua mídia, seus templos. E aí está o segredo, tá? Quem se apegar nas coisas materiais vai perder o espiritual. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo é somente nas coisas desse mundo material, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu louvo a Deus porque as notícias que eu tenho visto nos últimos dias, e eu sei que é isso que Deus quer, há uma mobilização de várias classes, várias situações. Hoje mesmo eu vi os jogadores se unindo, pessoas, Neymar, outros famosos, fazendo doações para hospitais, fazendo doações para as favelas, levantando cesta básica, levantando recurso, e empresários e tal. Eu falo assim: Deus teve que nos colocar dentro de uma situação para tomar atitude. Deus teve que parar os cultos, para que o culto verdadeiro se manifestasse, que é este. Essa é a realidade, tá? Muitas vezes nós defraudamos nosso semelhante, defraudamos o necessitado, acumulando, ajuntando riquezas, investindo em pedras, preocupado com liturgia, preocupado com 4 paredes. E aqui Zaqueu rompe a barreira da religiosidade e vai além de um culto, amados, de 4 paredes, e vai para um culto, um campo aberto, onde vai fazer aquilo que Deus cobrou da gente, de cada um de nós. Uma atitude de conversão, de arrependimento. Aqui ele deixa bem claro, uma atitude de conversão e de arrependimento. É o que Deus quer da igreja hoje. Uma atitude de conversão, de converter o nosso coração. Tá?
de fato, tirar o nosso coração das coisas deste mundo e colocar o coração em Deus. Por isso que lá em Provérbios 4, 23 diz, de tudo que guarda o teu coração, porque dali procede a fonte de água viva. E Provérbios 23, 26 diz, meu filho, dai-me o teu coração, e os teus olhos se alegram nos meus caminhos. Por isso que Mateus 13, quando fala da semeadura, se é o semeador, a semente cai aonde? Que vai produzir 30, 60, 100, que cai no coração. Então o coração é o altar, o coração é onde nós vamos ter de fato um encontro com o Criador, como está em Jeremias 29, 13, tá? Buscai-me-eis e me achareis, vou buscar de todo o vosso coração. Hebreus 3 repete 3 ou 4 vezes, dizendo, quando hoje ouvires a sua voz, não endereçais o vosso coração, que não haja perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O coração do ser humano endureceu, ficou egoísta, egocêntrico, avarento, colocou o coração no olho na prata, onde Mateus 6 diz que o coração não deve estar no olho na prata. Não acumuleis coisas, tesouro na terra, porque o ladrão rouba, a ferrugem corrói, mas como lá no céu. Provérbios capítulo 11, 30 diz que o justo é árvore de vida, e o que ganha a alma é sábio. Quem ganha a alma é sábio, ganhar a alma, árvore de vida, produzir vida. E aí está o segredo, Zaqueu entendeu isso, e ele decidiu, quem sabe hoje alguns venham a tomar decisões corretas. Tem muita gente achando que a receita é para todos. Como assim, pastor? Vou te explicar. Tem gente pegando a receita do passado e querendo implantar no presente. Não adianta que nem Naamã foi lá e mergulhou no Jordão. Agora todo leproso quer ir lá no Jordão e mergulhar. Não vão ser curados. Não vão ser curados. Isso é fato. Tá? Quer dizer, para cada tempo, para cada geração, existe uma receita específica para aquele momento, para aquela época, para aquele povo. Nós temos a nossa receita. E para ter a receita, de fato, uma receita original, você tem que passar pelo médico. Tem que passar pela avaliação do médico. Você tem que ir até o consultório, até o hospital, tem que esperar, tem que ser atendido, ele vai te examinar e vai passar a receita. Então, isso requer o quê? Um encontro pessoal de fato entre Zaqueu e Jesus, tá? Sem intermediário. Significa o quê? Hoje a igreja vai tratar direto com Deus. Toda a contaminação, toda a tradição, tudo aquilo que Deus não colocou vai ser arrancado, tudo que Deus não plantou vai ser tirado, todo o altar que Deus não edificou vai ser derrubado, porque ele vai tratar diretamente com a igreja. Ele é o cabeça da igreja, ele é o médico que não veio para os sãos, veio para os doentes, e ele está dando o diagnóstico. Essa geração se corrompeu, essa geração se desviou, perdeu o foco, está que nem um trem desembestado na ladeira. Se Jesus não entrasse agora para resolver a questão, imagina onde nós íamos parar. E Jesus está parando o mundo, está parando a igreja, parando tudo. É Ele, é o Senhor que está intervindo na agenda do mundo. Ele que está dizendo, hoje me compete ter na tua casa. Você que está dizendo? É na casa que a igreja será reedificada. Nunca mais o mundo será o mesmo, porque Deus parou o mundo. E eu vou dizer uma coisa interessante, que ele disse, vou repartir e se eu defraudei, quer dizer, converter e se arrepender. Tem muitas coisas que nós deixamos lá em Mateus capítulo 24, 12, diz que por multiplicar a iniquidade, né, no mundo, o amor de quase todos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 3 diz que, a Bíblia deixa bem claro que uma coisa eu tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra de onde caiu e volta às primeiras obras. As primeiras obras. Eu estou literalmente dizendo de Atos, capítulo 2, 42. Numa igreja que todos estavam juntos, numa só fé, numa só palavra, num só Deus, num só batismo, num só Espírito. Hoje, nós sabemos que Mateus, ele deixa bem claro em Mateus 12, dentro do texto, que um reino dividido não prevalece.
Uma nação dividida não prevalece. Uma casa dividida. Por isso que muitos estão perdendo a batalha. Por isso que o caos está aí, mas Deus está parando a igreja. Deus está colocando freio. Isso é fato, é real, está acontecendo. Tá? Agora, interessante que a história se repete. Por que eu estou dizendo que a história se repete? Tá? Em Êxodo 12, quando foi a última praga dos primogênitos, lá em Êxodo 12, que Deus mandou instituir ou constituir a Páscoa, que é o Passa, que é dos judeus, que até hoje o calendário continua sendo o mesmo, o único calendário que não se corrompeu, porque o nosso calendário é gregoriano, baseado na astrologia, numerologia, mas os judeus ainda mantêm o original, tá? E mantêm as festas comemorativas oficiais por Deus, que é o Passa, que ele comemora a Páscoa, que é a nossa forma, que é o Passa dos judeus, que existe a data, que ele especifica no calendário judaico. E por incrível que pareça, nesse ano, dentro do calendário judaico, a Páscoa dos judeus, que é a Páscoa, vai cair exatamente na mesma data da crucificação. Vai lá, pega a internet, vai lá ver, vai cair na mesma data da crucificação, tá? E você observa que a Páscoa, que é a ceia que foi tomada com Jesus, que é a Páscoa do Egito, que Jesus traz o entendimento que o que era sombra virou realidade, tá? Eu quero trazer do Egito, quando eles tomaram a Páscoa, eles estavam no Egito, do cativeiro, subjugado, mas o detalhe que eu quero chamar a atenção, que quando eles tomaram a Páscoa, por assim dizer, que é o nosso conhecimento, né, foram dentro das casas, mandaram passar umbral, mandou todo mundo ficar dentro de casa e ninguém sair. E naquela noite que eles tomaram a Páscoa, que é o Passa dos judeus, eles estavam tomando a Páscoa e lá fora havia a morte. E a ordem assim, que quem saísse, fosse desavisado, se aventurasse, ia morrer. Isso aconteceu naqueles dias. Quando Jesus tomou a ceia, que é a Páscoa do judeu, que era a mesma data, aquela noite que ele foi traído, diz a Bíblia, a noite que ele foi traído, ele tomou o pão e o cálice, e disse, esse é o sangue, é o meu corpo, tá? Lembra que naquela noite havia morte do lado de fora, autorização para matar Jesus, para perseguir os crentes, para prender, matar. Então, quando Jesus tomou e saiu, ele foi preso, foi levado, foi crucificado, e havia morte, havia perseguição. Mas também tomou dele uma casa, porque a Páscoa é tomada por família. Do Velho Testamento, no número 12, é tomado com a família e por família, tá? E hoje Deus nos coloca dentro das nossas casas. A morte está aí fora passando, o anjo da morte está passando, e a Páscoa vai cair numa quarta-feira. Eu quero te convidar, porque Jesus diz, hoje me convém ter na tua casa, me convém ficar hoje na tua casa. Essa é a palavra, hoje me convém ficar na tua casa. Deus quer tratar da questão da família, da casa. E aí está o segredo. E Jesus está dizendo, hoje me convém ir lá na tua casa. E ele vai entrar na tua casa. Eu quero dizer uma coisa, nessa quarta-feira, dia 8 de abril, entra, fecha a tua porta, pega a unção, passa nos teus umbrais, tá? Pega o suco da videira, da videira, pega o pão sem fermento, chama a tua família e clama pelo sangue do Cordeiro, pela misericórdia e pela graça. A misericórdia é a causa não sermos consumidos, e a graça é o favor de Deus sobre nossas vidas. E está aí o segredo. E toma uma decisão como Zaqueu, e se converter, tá? O teu coração, porque ele diz, o que eu quero é o teu coração, meu filho. Provérbios 23, 26 diz, dá-me o teu coração, e teus olhos se alegrem nos meus caminhos. E toma essa ceia com Jesus, dentro da tua casa, por família e com a família. Passa o azeite nos umbrais e toma. Estou falando como profeta de Deus, que a morte vai ficar da porta para fora, a morte não vai entrar da porta para dentro. Deus vai preservar a tua família. Deus vai fazer algo como fez no tempo passado e vai fazer hoje. Tá? O poder da ressurreição vai estar sobre as nossas vidas. Nós vamos ser
a diferença dessa geração como foi naqueles dias de Moisés, tá? Por quê? Porque nós estamos cumprindo uma palavra de Deus, e Deus quer trabalhar dentro das casas, na família. E aí está o segredo, que Zaqueu tomou decisão, decidiu. Daniel, capítulo 1:8, diz que decidiu firmemente Daniel em não se contaminar com os manjares, com as bebidas. É um tempo de decisão. No livro de Joel, capítulo 3:9, 2:9, diz assim, que multidões e multidões no vale da decisão, porque perto está o Senhor no vale da decisão. Então é hora de tomar decisão. É hora de falar que nem Zaqueu, hoje eu decidi parar de ser egoísta, egocêntrico, avarento, tá? Decidir amar. Amados, é uma decisão. Se compadecer do semelhante. Jesus diz, vai tu e faz o mesmo. Quando for contestar sobre o samaritano, ele conta a parábola do samaritano, ele diz, vai tu e faz o mesmo e viverá. E Jesus, quando termina e vê a atitude de Zaqueu, que ele tomou decisão de repartir e restituir o que foi defraudado, ele diz claramente, então diz, hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abraão, tá? Vou restituir. Amados, quando foram batizar com João Batista, os fariseus, Mateus 3, João Batista, vendo que os fariseus vinham, disse, o que vos pensa escapar da ira vindoura? O machado está afiado e posto à raiz, e toda árvore que não produz fruto será cortada, será arrancada e lançada ao fogo. Ide, praticai frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Atitude que prova o nosso arrependimento, tá? E aqui Zaqueu diz, vou tomar atitude. Tem muita gente achando que vai ser resolvido essa questão que está acontecendo hoje com jejum e oração. Não, ele quer atitude. Jesus diz, eu quero atitude de arrependimento. Eu quero atitude como de Zaqueu, de arrependimento, tá? Porque às vezes nós damos prejuízo para os outros e não queremos ressarcir o prejuízo. Nós defamamos os outros e não queremos retirar a palavra da defamação. Nós fazemos coisas que trouxeram prejuízo para a igreja, para a sociedade, para a família, para os irmãos, para o semelhante, e ficamos achando que basta levantar minha mão e pedir perdão para Deus, está resolvido. Não, eu quero que você vá lá e conserte o que você fez, endireite o que você fez. Se você prejudicou algum irmão, vai lá ressarcir ele, a sua dignidade, na área espiritual, na área material, enfim, tá? Porque Deus está cobrando atitude de arrependimento. Se alguém eu defraudei, se alguém eu prejudiquei, se alguém eu trouxe algum dano, eu vou restituir. Deus está cobrando isto, em nome de Jesus, de todos. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está dizendo, amado, enquanto houver divisão, contenda, como Paulo diz, não é assim que andar segundo os homens, havendo contenda, divisões e ciúmes, não é assim que são os carnais? Só de quando tiver divisão, não adianta. Como disse lá no livro de Josué, enquanto houver coisas condenadas, o inimigo não pode vencer. Então hoje eu estou requerendo atitude, se alguém eu defraudei, se alguém eu prejudiquei, é hora de você entender isso, é hora de eu entender, todos entenderem, que é hora de ter paz na terra, e homens de boa vontade. Ele está cobrando isso, ele está dizendo, vou tratar aí dentro de casa, individualmente, não coletivamente, cada um vai saber em que área tem que se parar de se contaminar. Você sabe qual a decisão que você tem que tomar, então tome. Se alguém prejudicou na tua família, no teu trabalho, não sei, tu sabe, fecha o balanço. Quando vai tomar a ceia, lá em 1 Coríntios 11, Paulo deixa bem claro, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com os demais. Então, nós fechava o balanço, tá? E tomar essa ceia na quarta-feira com Jesus. Jesus vai estar na tua mesa com a tua família. Como estava na casa de Zaqueu, sentado, olhando, esperando uma atitude. Ele não quer mais louvor. Ele não quer mais jejum. Ele não quer monte. Ele quer atitude de arrependimento. Postura de quem entendeu a palavra e vai obedecê-la. De amar o próximo e parar de dar prejuízo para o seu semelhante. E aqui está o segredo. E tem uma passagem que Deus me deu, quando Ele me deu o meu ministério. Eu vou ler e vou dizer qual é o jejum aceitável, que segue esse roteiro. Porque isso aqui vai se cumprir na íntegra nesse tempo.
tá? Eu te aconselho, vou repetir, vou enfatizar. Quarta-feira, fecha a tua porta, passa o azeite, senta na mesa, pega o suco da videira e toma com a tua família. E diga para Deus que você está tomando uma decisão hoje, tá? Debaixo da palavra de Zaqueu. De não ser mais egoísta, egocêntrico, avarento, mas também uma atitude, como de Daniel, de não se contaminar mais com os manjares, com a bebida do mundo, se separar. Uma atitude como Zaqueu, se alguém eu prejudiquei, eu vou restituir, eu vou tratar do assunto, vou devolver o que eu peguei, vou tirar a palavra, vou pedir perdão, que eu falei e prejudiquei fulano, e nunca fui lá falar, oh, me perdoa, porque eu falei o que não devia, te dei prejuízo. Falei o que devia, não devia, e trouxe prejuízo até moral, ministerial, as calúnias. Deus está cobrando isso. E aqui eu vou trazer outra palavra que é essa que vai reger essa geração. Vai reger, vai ser o prumo de Deus. Isaías 58, ele diz, clama a plenos pulmões, não te detenha, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. É o que eu estou fazendo hoje aqui, tá? Nesse mesmo tempo, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me pelo direito da justiça, tem prazer em se achegar a Deus. Tá desse jeitinho, tá? Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. E diz que eu faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda, para rixa, para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Seria esse jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a cabeça como um junco, e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? Chamaria isto jejum dia aceitável do Senhor? Porventura não é esse jejum que eu escolhi, que solte a ligadura da impiedade, desfaça a atadura da servidão, deixe livre o oprimido e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhe em casa o pobre desabrigado? Se vires nu, cubra e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. E a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça e o falar injurioso, injúria é ir contra a honra de um ser humano, é defraudar ele a sua dignidade. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá como nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações, e serás chamado reparadores de brecha, restauradores de vereda, para que o país se torne habitável. Está entendendo? Pega essa palavra. Esse é o roteiro, essa é a palavra, essa é a receita para essa geração. Para de afligir tua alma com jejum e levanta e vai tomar uma atitude como de Zaqueu, levantando, tremendo, de Jesus, se eu vou repartir meus bens, se alguém eu defraudei. Jesus está esperando essa atitude para dizer em cada casa, hoje houve salvação nessa casa. É sério isso? Ele está dizendo que ele quer levantar uma outra geração, uma nova geração, que nossos filhos possam prosseguir o que o Senhor quer dar continuidade do seu reino. Ele está dizendo que serão reparadores de brecha, restauradores de vereda, para que o país se torne habitável. Você está entendendo isso? Que se Jesus não intervir, o que há de ser das nações? O que há de ser do país? Não está entendendo que a coisa está funilando e a coisa vai piorar? E Deus está dizendo, eu quero que haja condições para que possa habitar, senão vai ser algo tão terrível
que só a misericórdia mesmo. Ele está dizendo, se dividirá, quando o versículo 12, para que o país seja habitável. Agora, deixa eu dizer algo em nome de Jesus dentro desse texto, para que eu entenda. Ele está dizendo, hoje, para mim e você, esse é o roteiro. Eu te convoco a não seguir o calendário do homem, mas de Deus. Porque eles vão, esse ano, depois de tantos anos, vai se cumprir literalmente dentro do calendário grego, dentro do calendário judaico, a mesma data. E na quarta-feira, quando nós estivermos dentro da nossa casa, que foi Deus que nos colocou, porque no tempo de Moisés ninguém podia sair de casa sem haver morte, e não é isso que está acontecendo hoje. No tempo de Jesus, os discípulos estavam com medo, Jesus foi preso, foi morto, e os discípulos estavam de porta fechada, está lá escrito, de porta fechada, com medo de serem mortos. E hoje não é a mesma coisa, né? Não repete essa história, nós vivemos o mesmo acontecimento, mas Deus está dizendo que é Ele, dizendo que colocando dentro da casa, porque a Bíblia diz que as portas estavam fechadas, e Jesus se pôs no meio deles, diz, a paz esteja convosco. As portas estavam fechadas, e Jesus se pôs no meio deles, e disse para Tomé, põe a tua mão aqui, toca na minha mão, toca no meu lado, seja incrédulo, seja incrédulo, bem-aventurado aqueles que não creram, que não viram, mas creram. E a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam de portas fechadas, e Jesus se pôs no meio deles. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Converta o teu coração, se arrependa, como Zaqueu, como Daniel, com aqueles que Deus está chamando para serem filhos de Deus. E entra nesse roteiro, de Isaías 58, o jejum aceitável, não é ficar sem comer, sem beber, não, ele está requerendo atitude, postura de obras dignas de arrependimento. Não adianta jejuar, não adianta orar, clamar e continuar sendo egoísta, egocêntrico, avarento, não dando o que é de direito a quem você defraudou, a quem você caluniou, a quem você prejudicou. É hora de você ressarcir, é hora de você resolver e tratar da questão. E Deus está cobrando isso de todos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a Bíblia diz, João 17, santifica na palavra, tua palavra é a verdade. Santificação significa se limpar pela palavra, voltar para a palavra, voltar à obediência, voltar ao compromisso. Voltar. O que tirou Adão e Eva do jardim foi a desobediência. E o que vai nos devolver para a intimidade, para a comunhão e para a herança é a obediência, de arrependimento, de fazer aquilo que Jesus está mandando a gente fazer, como Zaqueu entendeu, e você conhece a palavra. E Deus está dizendo desde o tempo de João Batista, praticai obras dignas de arrependimento. Que vos pensa escapar da ira vindoura? Quem pensa nós achar que nós somos a geração do bambambam, achar porque nós edificamos templos maravilhosos, templos todo bem arquitetados, lindos, isso chama a atenção de Deus. Isso tem sido motivo da ira de Deus, porque é a prova do nosso egoísmo. As pessoas